Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Estaremos hoje trazendo uma palavra para o meu, para o seu coração. Palavra da parte de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus, a quem devemos render glórias e adorações, pois é digno de toda honra, todo louvor. E hoje nós queremos trazer uma palavra abençoada da parte de Deus para as nossas vidas. Palavra que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 15. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 15, onde estaremos trazendo uma palavra da parte do nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Dentro de alguns minutos, a poderosa palavra da parte do Senhor para o meu, para o seu coração. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Celoí Cardoso, Deus abençoe a sua vida. Dentro de alguns minutos estaremos trazendo a palavra poderosa da parte de Deus no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse nos apresenta Jesus como Rei triunfante. E hoje nós vamos falar sobre algumas palavras que se encontram em Apocalipse. Glória seja dada ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus. Nossa vizinha Ideone Ribeiro. Livro de Apocalipse 22, versículo 15. Da palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido você que está nos assistindo para que possa convidar os seus amigos, parentes do Facebook para poder ouvir a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em tempos turbulentos, onde as pessoas estão mais preocupadas em si próprio do que da própria palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, todo louvor, toda adoração, pois é Ele que é digno de toda honra, de todo louvor
e de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Apocalipse 22, versículo de número 15. Estaremos falando um pouco dessa passagem. O livro de Apocalipse nos apresenta Jesus como um rei triunfante. Cada livro da Bíblia nos apresenta Jesus de uma forma. E o livro de Apocalipse nos apresenta o Senhor Jesus Cristo como o rei vitorioso, triunfante. Glória a Deus. Você que está assistindo, convide seus amigos pelo Face para poder participar. Compartilhe esta mensagem para que possa chegar ao máximo de pessoas. Sabemos que os dias são maus, mas Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração, e nós iremos compartilhar esta palavra neste momento. Glória a Deus. Aleluias. Livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15, onde estaremos falando a palavra de Deus. A paz do Senhor, irmã Patrícia. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Lembrando a todos que amanhã nós teremos uma escola dominical abençoada, onde nós iremos falar, trazer uma palavra voltada para a família. Apocalipse 22, verso de número 14 em diante, melhor dizendo. Diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele assista ao direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Glória a Deus. Nós acabamos de ler uma passagem aonde nós entendemos a respeito da palavra de Deus, que quando Jesus ele foi oferecido como sacrifício para os nossos pecados, a Bíblia vai nos dizer que todo aquele que crê, todo aquele que confessar, todo aquele que permitir que Jesus trabalhe na sua vida, aquele que aceita o que o Senhor Jesus ele tem deixado de ensinamento e procura aplicar, a Bíblia diz que o nome dessa pessoa será inscrito no livro da vida. E aí é interessante que a Bíblia também vai dizer que no dia em que nós formos passar por alguma tribulação, alguma situação difícil, ela vai nos dizer que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia também vai dizer que aquele que não for inscrito, achado inscrito no livro da vida, será lançado fora, no lago de fogo.
Olha só como que a palavra de Deus ela nos leva para uma dimensão muito grande. Só que no capítulo 22, verso 15, vai dizer uma classe de pessoas que ficarão de fora. E muitos, nos dias de hoje, não estão atentos a essas coisas. Há pouco tempo foi aprovada uma lei sobre homofobia. E nessa lei, segundo eu ouvi na reportagem, as igrejas, ela está isenta. Ela poderá pregar, sim, contra a homossexualidade. Primeiro, homofobia, para se caracterizar um crime, é quando você, muitas das vezes, quer pegar uma pessoa por ela ser homossexual ou lésbica, espancar, bater, isso é homofobia. Você falar que a pessoa está errada, isso não é homofobia. Isso é esclarecimento. E a Bíblia nos dá esse direito. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia vai dizer que os afeminados não herdarão o reino de Deus. A Bíblia vai nos dizer que os assassinos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia ela vai nos dizer que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. A Bíblia ela vai dizer que os cães ficarão de fora também. Algumas pessoas ficam questionando quem são os cães? O que é os cães? Meus queridos, alguns teólogos dizem que os cães eram chamadas pessoas que eram caracterizadas como falsos profetas, pessoas que entravam nos lugares distorcendo a palavra de Deus, arrebentando com tudo, destruindo totalmente aquilo que era correto. E quando nós lemos essa passagem de Apocalipse e alguns versículos que eu já citei, onde João, inspirado, recebeu essa revelação da parte do Senhor Jesus Cristo, quando a Bíblia ela vai nos dizer que os cães ficarão de fora, os feiticeiros, as pessoas não atentam muito bem para isso. As pessoas, elas querem fazer as coisas da sua própria cabeça, mas aquele que foi chamado para pregar o evangelho do Senhor Jesus, ele tem 3 principais objetivos em sua vida. O primeiro objetivo é não se omitir em pregar a verdade. Algumas pessoas não pregam mais sobre o arrebatamento da igreja. Algumas pessoas não pregam mais sobre homossexualidade. Algumas pessoas não pregam mais sobre as pessoas amarem a mentira. A gente vê que nos dias de hoje as igrejas, elas tomaram um rumo totalmente diferente, aonde você não vê mais a prática do amor na igreja, porque o amor não é simplesmente você abraçar o seu irmão nas confraternização. O amor não é simplesmente você andar de mãos dadas com alguém que você gosta, não. Vai muito além disso. E a gente vê que está se cumprindo aquilo que Jesus falou. As pessoas passam meia hora falando sobre campanhas da prosperidade, campanha de não sei o que, campanha disso, campanha daquilo, é tanta campanha. E é interessante que eu não vi Jesus fazendo nenhuma campanha. Eu via Jesus saindo pelo mundo, pregando a palavra. Na quinta, na sexta, no sábado, ele curava, libertava, salvava, transformava. Mas hoje nós queremos colocar limites no que Deus pode fazer em tudo. Nós colocamos a sexta-feira forte, nós colocamos a terça-feira da revelação, nós colocamos tantas coisas e esquecemos do principal. A Bíblia vai nos dizer que uma certa vez Jesus olhou para aquela multidão, para aquele povo, os fariseus e os hipócritas que tinham também na época. E ele disse: vocês se preocupam tanto em ficar dando esmolas, vocês se preocupam tanto em dar o dízimo do coentro, do cominho, e vocês não fazem o mais importante. Olha só que interessante, o mais importante, eu não estou criticando, porque Jesus não aboliu o dízimo. O dízimo é bíblico, nós devemos
levar o dízimo para a casa de Deus? Com certeza. Porém, não é a prioridade, porque dízimo é um ato de fé. E ele tem que ser dado voluntariamente com um coração alegre, solto, destemido, sem prisões, sem aquele sentimento de que eu vou dar, mas vai me fazer falta. Dízimo é isso. O dízimo não implica na salvação. E estão aí, se a pessoa não tem fé para dar dízimo, irmão, não é você ficar choramingando, fazendo um sermão de meia hora. Faz um sermão de meia hora para o pessoal soltar o dinheiro e na hora de dar a palavra é 15 minutos, na hora de alimentar o povo. Quer dizer, o povo fica sem alimento e uma choramingação. E tais pessoas se enquadram nesses cães aqui que a Bíblia diz. Falsos profetas, falsos líderes, se preocupam mais hoje porque a maioria deles vive do dinheiro que entra na igreja. E aí, se não entrar muito, para eles, não é, Deus não está no negócio, né? Na mente deles. E aí Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: vocês se preocupam com tudo isso e não se preocupam com o principal, que é o amor. Olha só que interessante. E quando a Bíblia vai dizer que o amor é a base de tudo, nós entendemos o porquê que lá no livro de Apocalipse 22, verso 15, vai ter esses grupos de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Primeiro, menosprezaram o amor de Deus para com a humanidade. Olha só que interessante. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que viesse a essa terra, fosse feito maldito, fosse feito pecador, se passou pelo pior bandido da face da terra. Aí lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, vai dizer que maldito aquele que for pendurado em um madeiro. Aí você vai lá em Gálatas 3:13 e vai dizer, porque ele se fez maldito por nós, a ponto de ser morto pela cruz. Queridos, nós temos que entender uma coisa. O objetivo de qualquer pessoa na face da terra é pregar a palavra de Deus sem fazer curva, é pregar a palavra de Deus do jeito que ela é pregar a palavra do Senhor Jesus sem que você venha omitir as verdades que nela tenha. Como uma certa vez um grande pregador, que eu não vou citar o nome, que está aí na mídia, com uma conversa meia esquisita, que nós podemos falar uma meia verdade. Ou a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós somos quente ou frio. Que meia verdade? Para Deus não existe metade, nada pela metade. E aí a gente vai entender por que Jesus, escrevendo para esses grupos de pessoas que não herdarão o reino de Deus, o porquê que elas não herdarão. Primeiro, porque elas menosprezaram o amor de Deus para com as nossas vidas. Segundo, porque não tiveram nenhum interesse em procurar, em fazer a vontade de Deus. As pessoas, elas acham que a salvação é do jeito que elas desenham. Aí ficam seguindo conselhos de pessoas desorientadas, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, de pessoas que nunca estudou a palavra de Deus, de pessoas que não têm base bíblica. Meus queridos, a Bíblia vai nos dizer que fiel é esta palavra. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, verso 3 a seguir, ele vai dizer que aqueles que não... Olha só que interessante. Se alguém não se contenta com a sã palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse tal está delirando. Não está batendo bem da cabeça. Porque a palavra de Deus é a nossa única fonte de inspiração para levar o homem a Deus. E aí você vai entender o porquê que quando chega o cumprimento de todas as coisas, aí a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse 22:15, que ficará de fora os cães, ou seja, os falsos profetas, falsos pregadores, inventores de mentira, aqueles
que estão, ao invés de ganhar almas para o reino do Senhor Jesus, ganhar almas para si. Nunca se viu um povo tão idólatra como no dia de hoje. O que eu mais bato na tecla é que antigamente metia o pau no católico. Metia o pau no católico porque o católico é idólatra. Os crentes hoje é mais idólatra do que os próprios católicos. Fazem romaria para ir lá para os gideões, idolatra pregador, é cheio de pregador de estimação, o pregador tá com a vida toda desconcertada, tem amante, tem prostituta, tem um monte de coisa aí, e o camarada tá idolatrando. Ele acha que esse pregador é o Deus dele, mas vai ficar de fora. É considerado como um cão. Se não se arrepender, se não mudar, vai para o inferno. A Bíblia diz que quando ficarão de fora os cães, é justamente essas pessoas mentirosas, essas pessoas enganadoras, essas pessoas que não se preocupam nem um pouco com a salvação da alma das pessoas, essas pessoas que não se preocupam nem um pouco com a vida das pessoas, pregam uma palavra mentirosa, ficam maquiando a palavra de Deus, ficam fazendo enfeites para poder pregar a palavra. E você quer ver coisa pior? É se tiver um dizimista muito grande na igreja, que dizime muito alto. Se esse camarada errar, aí passa a mão na cabeça, não quer corrigir, mas quando pega um coitadinho de um irmão simples, que às vezes não tem bens materiais, aí quer esquartejar, quer destruir. E a Bíblia diz que nós estamos na terra para praticar a justiça. E lá na igreja eu sempre falei, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Salvação e inferno não tem acepção de pessoa. Vai preto, vai branco, vai amarelo, vai azul, vai pobre, vai rico, vai todo tipo de pessoa se não se converter. Lá vai ter homossexual, lá vai ter prostituta se não se converter, lá vai ter aquelas pessoas que são mentirosas e amam a mentira. Se não se converter, vai pro inferno. Pastor picareta, mentiroso, vai pro inferno também. Pastor adúltero, vai pro inferno também. Membro adúltero, vai para o inferno também. Pessoas que chegam na igreja dando grandes valores para se sentir intocável. Meu querido, pode ser intocável aqui perante os homens, mas naquele dia o seu nome não vai estar inscrito no livro da vida e você vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com Satanás. Já pensou? A vida inteira fingindo ser uma coisa dentro da igreja e chegar na hora da chamada lá, seu nome não estiver inscrito lá, inferno. Vai descer pelo tobogã rapidão para o inferno. Aí você vai analisar que não é só essas pessoas. Os impuros, os assassinos, pistoleiro de aluguel vai para o inferno se não se converter. Quem mais? Os idólatras, como eu já falei aqui. E todo aquele que ama e pratica mentira. Você já viu aquela pessoa que ela tem o hábito de mentir? Ela tem prazer. O dia que ela não inventa uma mentira para ela não satisfaz o ego dela. Inventa mentira com o nome dela, com ela, com o nome dos outros. Inventa mentira de qualquer jeito. Vai para o inferno também. Porque está menosprezando o amor de Deus. Está menosprezando o sacrifício salvífico na cruz. Está menosprezando aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a salvação. Está menosprezando aquilo que Deus fez através do seu Filho, para que nós pudéssemos ter o direito de entrar na cidade santa pelas portas. É por isso que João, tendo essa revelação, não foi à toa que Jesus deu a revelação para João. Se naquela época já estava acontecendo isso, você vê que é uma mensagem profética até para os nossos dias atuais, e ainda mais hoje está pior, porque nunca teve uma pior geração de cristão entre aspas, de crente,
crentes, como a nossa geração é a pior, é a geração de crente sem moral, que não tem mais vergonha, é uma geração de crente hipócrita, é uma geração de crente falsos, mentirosos, é uma geração de crente não me toque, é uma geração de pessoas que não têm o temor de Deus, é uma geração de pessoas que vão para a igreja para se divertir, pensando que lá é um lugar de passatempo. Igreja, templo, a casa de Deus não é circo, não é parque, não é lugar que você vai para passar o tempo, lá é lugar para você estar totalmente na presença de Deus, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Mas infelizmente modificaram a situação de servir a Deus. Estão modificando. Você antigamente ia nas vigílias, você ia para orar. Chegava lá, orava, lia a palavra, orava de novo, tinha alguns louvores. Hoje não é mais assim. As vigílias de hoje é para se promover, é para quebrar tudo, como eles dizem, né? Só não quebra o pecado da vida, a vida promíscua que vive, uma vida miserável, de engano, compra e não paga, passa a perna em todo mundo. E aí a Bíblia diz que esses tais também ficarão de fora. Quando Tiago diz assim no capítulo 5, ele diz: sede pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Ele está dizendo assim: segura, aguenta, persevera, permanece, para que o seu nome continue escrito no livro da vida. Não desanime. Não deixa que as tribulações, as dificuldades venham te tirar da presença de Deus. A Bíblia nos diz que tem o livro das obras também. Lá está marcado tudo que nós fizemos. E as pessoas não atentam para isso. As pessoas não estão preocupadas com essas coisas. As pessoas perderam a sensibilidade da salvação, não estão mais sensíveis à voz do Espírito Santo. As pessoas não querem saber mais de andar na presença de Deus, estão igual aquelas 10 virgens, as 5 imprudentes, estão aí folgando, descansando, estão andando de qualquer maneira, displicente, estão andando sem procurar se aproximar de Deus, não vigiam mais, as pessoas estão largadas, as pessoas estão deixadas, as igrejas deixaram de ser igreja para ser comércio, os crentes, os cristãos deixaram de ser ovelha para ser mercadoria de troca. Meu querido, meu Deus, o teu Deus, ele vai pedir conta, e a Bíblia diz: louco, se essa noite te pedirem a tua alma, o que tem preparado para quem será? As pessoas estão criando, juntando tesouro na terra, as pessoas estão cada vez mais ambiciosos. Nós estamos vendo aí cristão que cada vez mais é um escândalo atrás do outro, envolvido em falcatruas, em roubalheira, envolvido em coisas que não agradam a Deus, estão manchando as suas vestes, e a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, bem-aventurado aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus e permitiu que o sangue dele lhes purificasse de todo o seu pecado. Mas sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que a Bíblia nos diz que aquele que conheceu a palavra e depois de ter sido iluminado, depois de ter sido orientado, ele volta, ele abandona, ele deixa a sua fé. Pedro diz que é como aquele provérbio que diz no mundo, que o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada a revolver-se na lama.
Aí eu vejo uma brincadeira tão grande, irmãos. Algumas pessoas, um dia eles estão profetizando, estão pulando, estão sapateando, estão pregando, são as pessoas mais crentes da face da terra. Andam com as camisas abotoadas até aqui em cima, como se isso fosse grau de santidade, né? Eles andam todos impecáveis. Aí no outro dia a gente vê a pessoa na biqueira, a gente vê a pessoa prostituindo, fumando, bebendo, falando palavrões. E eu não entendo um negócio desse, quando a Bíblia diz que quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando nós temos convicção da nossa salvação, nós vivemos em novidade de vida. E aí o que é que eu vejo? Eu vejo que muitas das vezes essas pessoas, elas nunca tiveram um encontro com o Senhor. Porque eu sempre falo, há uma diferença entre você, muitas das vezes, fraquejar e cair, mas automaticamente você se arrepender, levantar e prosseguir, do que aqueles que voltam mesmo para a lama. É isso que a Bíblia vai dizer, porque muitas das vezes você cair, você tropeçar, pode acontecer. A caminhada do cristão muitas das vezes é assim, levando burdoada ali, caindo lá, levanta, se arrepende, mas quando tem arrependimento de verdade, clama por misericórdia e aquela pessoa tá ali, ó, insistindo para não ir para o inferno. Mas não, aqueles que nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus, ele um dia tá falando, são mercenários, são pessoas que se ilude com as coisas. Aí quando ele está pregando, está falando, eu vejo pessoas que pregavam a palavra, que profetizava, que fazia e acontecia, hoje está na macumba. Eu vejo pessoas que antes faziam tanta coisa, era um grau de santidade, voltaram para a prostituição. Meus queridos, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que ficarão de fora os feiticeiros. E pasmem vocês que dentro das igrejas tem feiticeiros. Pessoas que se dizem cristão fazendo oração contrária para que o irmão se arrebente dentro da igreja. Pessoas que está dentro da igreja, mas quer ver o outro se arrebentar, se dar mal. Quer ver o outro se destruir para que ele possa achar que Deus está honrando ele. É dessa maneira aí. Pessoas que estão dentro da igreja. Isso é ser feiticeiro também. Você pensa que ser feiticeiro é só aqueles que fazem aqueles trabalhos lá para destruir vidas. Não. A pessoa que está dentro da igreja, que ainda não se converteu de verdade, está ali achando que é convertida, ela é pior que feiticeira, é invejosa, caluniadora. Essas pessoas é pior que feiticeiro. E nós devemos entender que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus e Ele nos dá aquele banho do seu sangue, nos purificando de todos os nossos pecados, a Bíblia diz que nós temos paz com Deus, nós temos comunhão, porque nós fomos justificados por Deus. E quando somos justificados por Deus, nós não vivemos mais a nossa vontade, nós vivemos a vontade de Deus. Nós vivemos a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma necessidade de urgência que as pessoas voltem ao primeiro amor, se arrependam, que as pessoas se convertam de verdade, que as pessoas abandonem a ambição, que as pessoas abandonem a avareza, que as pessoas abandonem a mentira, que as pessoas abandonem a fornicação, a prostituição, o homossexualismo. Esses dias nós tivemos aí um assunto terrível, onde um casal de lésbica esquartejou uma criança porque não aceitava. Meus queridos, vai para o inferno também se não se converter. Vai para o inferno. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, quem ama a mentira, os fornicadores, os adúlteros, os assassinos, os viciados. Se não se converter, vai para o inferno, independente de quem seja. Salvação é individual. Mãe não salva filho, filho não salva. A gente vê pessoas que deixam de, eu vou deixar, eu não estou indo mais na igreja porque eu tenho que vigiar meu filho 24 horas, senão ele desanda nas drogas. Salvação é individual, cada um tem a sua escolha.
Para cada escolha há uma consequência. Se a morte tiver que pegar alguém por andar errado, vai pegar de qualquer jeito. A morte não escolhe se é pobre, se é rico, se é velho, se é novo, se é preto, se é branco, se é amarelo, se tem dinheiro, se não tem. Chegou o dia, meu amigo. Você pode se esconder onde for. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que procurar a cada dia estar perto de Deus, que nós devemos a cada dia buscar do Senhor, e Paulo ainda diz que nós devemos orar sem cessar, e aí Jesus diz que nós devemos vigiar, que devemos ser vigilantes, que nós devemos estar atentos, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer, embora as pessoas não acreditem mais nisso, embora as pessoas não estejam mais dando crédito que a qualquer momento o céu vai se abrir e a igreja vai desaparecer. Olha só, ontem eu li uma passagem em um culto caseiro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, é interessante nós atentarmos para o que Paulo diz para aquele povo. E é interessante que a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha praticamente quase que todos os dons, se não tivesse todos os dons, né? Uma igreja que profetizava, tinha visão, tinha revelação, tinha tudo. Mas também tinha incesto, tinha contenda, tinha inimizade, tudo que não presta também tinha lá. Olha só que interessante. Aí Paulo diz assim: segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só que interessante. Não tem para onde fugir, meu querido. Nós vamos ter que aparecer diante dele para prestar conta. E aí a Bíblia vai dizer que o que você fez, seja bom ou seja mal, vai ter que prestar conta. A melhor coisa é nós entendermos que nós precisamos a cada dia estar perto do Senhor, que nós precisamos a cada dia deixar os nossos pecados, que a cada dia nós devemos confessar os nossos pecados, que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A Bíblia nos orienta que é melhor andar com Cristo, ainda que chorando, ainda que sofrendo, mas sabendo que a qualquer momento todas essas situações vai ficar para trás. Elas vão ficar para trás. Quando a igreja for arrebatada, você vai deixar toda a tristeza, toda a angústia, toda a tribulação, toda a perseguição, toda a calúnia, toda a difamação. Isso aí vai ficar tudo para trás. O que nós precisamos é entender que nós não podemos deixar do Senhor Jesus nem um minuto. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, o 5, no finalzinho vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. O salmista diz: para onde iremos nós? Para onde que nós iremos? Para nos esconder do Senhor. Se a gente for até o mais profundo, aquilo ali está nu e patente aos olhos de Deus. Se tentar subir ao mais alto, pior, porque lá ele também está. Meus queridos, sem Jesus não dá, sem Jesus não conseguimos nada.
Sem Jesus, a única coisa que a gente vai conseguir é o crachá, é o ingresso, vai ser a credencial para você ir para o inferno. Agora, com Jesus, pode ir que as lutas vêm, ela passa, a tribulação vem, ela passa, você vai vencendo, você vai cada dia sendo triunfante, a cada momento você vai vencendo as tribulações, as perseguições, as calúnias, as pedradas. Isso aí é coisas da terra mesmo, nós vamos ter que passar, mas haverá um dia em que nós sairemos daqui, seremos arrebatados e nós vamos estar perante Ele, e ali nós veremos e receberemos da parte do Senhor aquilo, a herança que é cabível. Qual que é a herança? É morar no reino celestial. Você quer aceitar Jesus aqui na terra e quer ter vida de quê, ô bonitão? Você quer aceitar Jesus e quer viver uma vida sem dificuldades, sem luta, sem problema? O paraíso não é aqui não, ô bonitão. O paraíso é lá na glória. Aqui vai ter que sofrer mesmo, vai ter que levar no corpo mesmo o resto das aflições de Cristo, como Paulo diz em Colossenses 1:24. Prepara aí o seu lombo, meu querido. Passa salmour aí, leva chicotada e sai dando glória a Deus. Vai levando as burdoadas e vai colocando na mão de Deus. Vai levando aí as rasteiras da vida e vai colocando na mão de Deus. Vai sendo aí caluniado, injustiçado, dá glória a Deus, põe na mão do Senhor e vai caminhando. Salmo 126 vai dizer: aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, chegará sem dúvida trazendo consigo os seus males. Ou seja, você vai ter vitória no final da vida. É por isso que Daniel diz: tu, porém, vai até o fim, meu querido. Não é no meio, não é no começo, não. É até o fim. Porque se naquele dia o teu nome não tiver inscrito no livro, aí vai ficar feio, aí vai ficar ruim. Aí vai estreitar de vez. É a mesma coisa de colocar você em uma moça e apertar a moça até você estourar. Não importa aí se você está sendo esfolado. O importante é manter o nome escrito no livro da vida. Não importa se você perdeu o seu emprego aí, está passando necessidade. O que importa é você continuar dando glória para o seu nome continuar inscrito no livro da vida. O importante é você andar na presença de Deus. O importante é você obedecer a Deus. E ele diz: é melhor obedecer a mim, que eu posso matar tanto o corpo como a alma e lançar no inferno, do que aos homens. E Pedro foi sábio. Quando chicotearam ele, falaram para ele não pregar mais, ele falou que eu prefiro levar a chicotada do que obedecer a esses tribulosos aí. Eu prefiro obedecer àquele que pode mandar minha alma pro inferno. E você tá aí sentado, choramingando, colocando a culpa nos outros. Eu parei, eu desisti, eu deixei de servir a Deus por causa de fulano, de Beltrano. Você deixou porque você, na verdade, nunca teve um encontro com Deus. E normalmente quem não tem encontro com Deus, ele vai arrumar um culpado para a sua situação. É sempre assim. Quando a pessoa não tem coragem de assumir o seu erro, vai arrumar um culpado, vai arrumar alguém. Vai ficar de fora também, a Bíblia diz. É interessante que eu vejo assim uns crentes tão analfabetos de Bíblia, né? Porque eu não sou melhor do que ninguém, não tenho total conhecimento da Bíblia não, mas um pouquinho a gente consegue entender. Mesmo sendo meio caipirão, ignorante, sem estudo, né? Analfabeto, mas um pouquinho a gente consegue entender. É claro, a Bíblia não é. Eu vejo as pessoas dizendo assim: eu não estudo a Bíblia porque eu não entendo. Então, infelizmente, eu não sei. A gente vê tantas pessoas aí que nunca foi em uma escola e tem um conhecimento, Deus dá cada revelação, e a pessoa falar um negócio desse, né? Mas essas pessoas ignorantes, leigas de Bíblia, eu costumo dizer que são pessoas preguiçosas para ler a palavra de Deus, não gostam. Aí fica arrumando motivo. Porque eu vou ler, dá sono. Porque eu vou ler, acontece isso, acontece aquilo. Eu não consigo, mas se for para pegar um livro de astrologia, lê. Se for para pegar um livro de Harry Potter, lê. Se for para pegar aquelas revistas de fuxico, lê. Se for para ficar também sentado na frente da televisão, assistindo, fofocalizando, tricotando, essas desgraceiras todas aí, que é falando da vida dos outros, aí consegue, mas ler a Bíblia não consegue. O trem é ruim mesmo. O negócio não vai. Rapaz, o trem é terrível mesmo. Consegue assistir todas essas parafernálias, mas não consegue ler a palavra de Deus.
que vai te conduzir para o céu. Aí eu fico pensando, quando a pessoa é leiga, ela começa a questionar Deus e querer que Deus lhe dê bens materiais nessa terra. Aí eu fico pensando, eu falo, Deus, alguma coisa está errada, porque eu sei que eu sou ignorante, eu sou um chucro mesmo. Eu sou meio ogro assim, mas eu vejo na Bíblia, eu vejo Paulo sendo decapitado por amor da tua palavra. Eu vejo Paulo perdendo as mordomias que tinha no Sinédrio, a autoridade que ele tinha com os homens. Eu vejo Pedro abandonando a sua rede de pesca, abandonando os seus barcos, né? E sofrendo pelo teu amor. Eu vejo Tiago sendo cortado, transpassado, destruído. Eu vejo Estevão sendo apedrejado, tudo por amor da tua palavra. E esse povo é ignorante, chucro. Tem hora que eu acho que eles é mais chucro que eu sou ignorante, viu? Eu sou meio grosso assim, meio ignorante, sem noção. Não tenho muito conhecimento, mas eu acho que essas pessoas é pior que eu, porque eu que sou ignorante da roça, eu consigo ver que o evangelho é você padecer, e eles não, eles começam a enxergar na Bíblia que o evangelho é para enriquecer. Alguma coisa tá errada, alguma coisa tá errada. Eu não sei se eu sou chucro demais, sei lá, alguma coisa tá errada. Eu queria entender isso, eu não consigo entender. Eu vejo Elias tendo que correr de um lugar porque Jezabel, com o tribuloso lá do Acabe, que era conhecedor da palavra, se tornou feiticeiro, né? Era conhecedor lá da palavra, filho de um rei de Israel, e depois aí se juntou lá com uma sacerdotisa do capeta lá e uniu os povos. Aí foi um boné velho, aí a nação pagou. Aí eu vejo Elias chegar lá e peitar esse povo mentiroso e hipócrita, e aí Elias teve que fugir para não perder a vida. Aí quando ele começou a se achar que era o bonzão, que Deus mandou ele para uma missão, Deus falou assim: agora tu vai voltar lá, mas primeiro tu vai fazer umas coisinhas, tu vai ungir Jeú a rei, aí tu vai pegar Eliseu para ficar no teu lugar. Ô bonitão, sempre tem alguém na reserva aí, viu? Sempre tem alguém na reserva. Tu acha que tu é insubstituível? Sempre tem alguém na reserva aí. E já tem o teu substituto, como tem o meu também. É na hora certa de Deus. Se nós der mancada, se mandar conforme Ele quer, Ele arranca. Tem substituto. É por isso que Jesus nos dá exemplo. Ele sempre mandou de 2 em 2 para fazer a obra. Um cai e o outro tá de pé, hein? Tem que ficar esperto aí, bonitão. Tem que manter o seu nome escrito lá no livro da vida. Aí eu vejo esse povo inventando aí, né? Aí tem o cajado ungido, aí tem a rosa não sei das quantas para poder, aí tem tijolinho ungido, tem colherzinha de pedreiro ungido, aí tem eu vi essas fitinhas de amarrar no braço lá na Bahia, vendendo, né? Lá na escadaria do Senhor do Bonfim, lá, né? Que é a fita que eles dizem que é da sorte. Aí agora tem as igrejas fazendo fitinha também para o povo. Uns negócios assim que eu não entendo. Umas macumbinhas assim meio incutidas aí, né? Dizendo que é revelação de Deus, e vai enfiando essas coisas aí, né? Esquecendo da palavra. Quem vive na palavra não espera outra fonte de revelação. Quem vive pela palavra e conhece a palavra não precisa se apegar nesses amuletos. Quem vive da palavra de Deus, quem anda pela palavra, quem tem conhecimento da palavra, não precisa de tijolo, de toalhinha, de lencinho, de cajado ungido, não precisa. Agora é tanta coisa, meus queridos. Quem anda pela palavra vai ser arrebatado e vai subir, vai morar no céu, porque praticou, andou e viveu a palavra de Deus. Nós estamos conformados. Quem serve a Jesus está conformado com a sã palavra do Senhor Jesus Cristo. Quem um dia recebeu essa palavra está convicto que você vivendo ela, você vai ter um encontro com Deus. Aí o seu nome vai estar o quê? Vai estar inscrito lá, ó. Se você abrir a sua Bíblia aí, em qualquer parte dela, você vai ver que está escrito no capítulo, no versículo, está tudo marcadinho. Assim tem que ser o seu nome lá escrito no livro da vida. Na hora que o Todo-Poderoso abrir lá, vai chamar seu nome, vai chamar o meu. Aí se ele procurar e não achar, aí tem que entrar no tobogã e descer direto pro inferno.
tem outra saída não. A saída é agora, é você colocar a tua vida no prumo. É igual Deus deu aquela revelação lá, né? Sobre o prumo, sobre o fogo. O fogo purifica. E o prumo põe, ó, retinho. Quem trabalha em obra sabe para que serve o prumo. Quem trabalha com ouro, quem trabalha na parte de caldeiraria serve também para sabe também para que serve também o fogo, né? Mas aí a Bíblia vai dar uma revelação assim diferente. Quando fala desse fogo aí, meu querido, vai falar sobre o fogo do Espírito Santo, que vai queimando na nossa vida, vai nos convencendo dos nossos pecados e a gente vai abandonando. E a palavra de Deus, que é o prumo, vai consertando. Aí o joelho que está desconjuntado já para, vai para o lugar. Os pés que tá meio torto aí, vacilante, já pega uma retidão. E aí você vai andar um caminho reto, meu querido. É isso que a Bíblia nos ensina. Você não precisa ficar pegando água santa. Água santa e benta é a mesma coisa, viu? Pra quem não sabe, esse negócio de água santa colocado em cima da televisão, em cima do rádio, isso aí é coisa, é história, é conversinha. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você tem certeza. Aí você leu na Bíblia, você acreditou, você teve fé, aplicou na tua vida, aí é só esperar o tempo de Deus se cumprir na sua vida. Não precisa de amuleto, você precisa de fé. Se você tem fé, você acredita na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela cumpre na sua vida. E a Bíblia diz no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeiro você agrada a Deus. Aí depois, se Ele quiser agradar, né? A Bíblia diz que Ele agrada. Mas se Ele quiser também, Ele não é obrigado não. Não é obrigado não. Não pense que Ele é obrigado a fazer alguma coisa para você não, porque o que Ele tinha que fazer para mim e para você já fez. E não tem preço que pague. Você nunca vai pagar a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você pode fazer o que for, você pode esfolar seu corpo aí. Você pode rasgar seu corpo. Você pode dar até a sua vida por alguém. Mas não vai pagar. Não vai pagar. Não tem como pagar. É por isso que é graça. É por isso que é um dom. E agora eu te faço uma pergunta. Você tem certeza se seu nome está inscrito no livro da vida? Se a trombeta soar hoje, como que tá você? Você sobe ou você fica? Será que você vai ser lançado no lago de fogo porque você é homossexual? Será que você não é um obreiro escondido aí não, que tá se camuflando aí, mas gosta de dar uns puladinhas de cerca? Será que não? Será que você não é aqueles que de repente aí gosta de comprar celular de biqueira, né? Produto, frutos de roubo. Tem um monte de crente que gosta. Os nóia vai na porta lá vender. Mas eu não tenho condições de comprar na loja. Eu compro, né? Maldição pra dentro da sua casa. Vai ficar, vai pro inferno também. Né? Oh, quer ver outra coisa que crente vai pro inferno? Hoje eu até tava vendo a cena de um presbítero aí. É aquela Sky Gato. Sky Gato, sabe aquele aparelhozinho que abre um monte de canal aí? Vai levar um monte de crente pro inferno, viu? Vai levar um monte de crente pro inferno. A Sky Gato aí. Você contratou. Negócio aí, meio escondidinho, camuflado. Vai ficar de fora também. Vai ficar de fora também. Infelizmente. Homossexuais, comprador de Sky Gato, quem compra celular, quem compra essas coisas aí que os dependentes químicos saem vendendo aí nas portas, se servir a Deus, se diz que serve a Deus, né? Porque se servir a Deus nem compra. Vai falar de Jesus pra pessoa, vai mandar ela voltar com as coisas dela e falar, ó, ou você se arrepende aí, ô amigão, ou você vai pro inferno, hein? Você tá roubando porque quer sustentar seu vício, Jesus liberta. Se você não quiser ser liberto, você vai pro inferno. Mas não, aí o bonitão que acha que se diz que é crente vai lá e compra, né? Vai lá financiar o vício da pessoa. Ele vai pro inferno. Vai pro inferno. Fofoqueiro vai pro inferno. Mentiroso vai pro inferno. Homossexual vai pro inferno. Vai pro inferno. Principalmente você que vive de engano dentro da igreja. É tempo de despertar. Efésios 5:14 diz assim, desperta, ó tu que dorme.
levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Acorda aí, rapaz. Acorda que a porca tá torcendo o rabo aí, hein? Acorda, aceita Jesus de novo. Se você tem essa prática aí, se arrependa. Se você tem essa prática, abandone. Peça perdão para Deus. Comece a andar em sinceridade com Deus, porque vai ficar fora, hein? O seu nome vai ser banido lá do livro da vida. Se não tiver escrito lá, vai pro inferno, amigão. Vamos rever esses negócios aí, viu? Irmão, e o pior de tudo, assim, eu fico bobo de ver. A pessoa compra as coisas assim roubadas de dependente químico e à noite tá no púlpito pregando, rapaz. Contrata esses serviços aí da Sky Gato, desses aparelhozinhos aí, e à noite tá lá pregando. E bate, hein? São os que mais bate. Nos crentes. Está com a roupa suja, manchada, não lavou as suas vestes no sangue do cordeiro e tá querendo tirar a mancha da roupa dos outros. Não tirou nem a trave, nem a trave que tá no olho dele, que é grandona, e quer tirar o cisquinho que tá no olho do irmão. Olha que negócio, é um negócio meio cabuloso, assim. Tem hora que eu fico parado pensando. Falta de perdoar irmão, vai pro inferno também, viu? Não perdoa irmão. Não consegue sentar perto do irmão porque tem nojo do irmão, não se dá, não se bica, vai. O nome também, quando a gente começa a praticar essas coisas, é riscado do livro da vida. Tá feio o negócio, né? Tá feio. As igrejas não querem pregar mais essas mensagens, né? Essas mensagens assim, não... Os crentes torcem o bico, né? Igual os discípulos de Jesus. Que discurso duro, quem pode suportar isso? Aí começa a ir embora. Meu amigo, pregar a verdade às vezes vai ficar só você mesmo. Às vezes até a tua família vai te abandonar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que viver em santidade com Cristo será salvo. Aquele que viver em sinceridade com Cristo será salvo. Aquele que fizer a vontade do Senhor Jesus Cristo entrará na cidade e o nome vai estar inscrito no livro da vida. Agora, aqueles que cometem essas coisas que eu falei, inferno. Vou repetir de novo. Fofoqueiro, mentiroso, comprador de celular roubado de biqueira, homossexual, compra e não paga, picareta, adúltero, prostituta, homossexual, se não se converter, inferno. Inferno. Tem que se converter. Porque convenção é mudança radical da vida. Aí você pode dizer assim, mas ninguém abandona tudo da noite pro dia. É por isso que tem o processo de libertação. Sabe qual que é o processo de libertação? Eu vou te explicar. É você estudar a palavra de Deus. Só que você é tão preguiçoso que você não gosta de ler. Você não gosta de ler a Bíblia. Não gosta. Para você tomar um remédio, você tem que ler a bula. Se você não ler aquela bula ali, você pode exagerar, fazer alguma coisa errada. Para você entrar no céu, para você ser liberto, chá de Bíblia, de manhã, à tarde, à noite, até você ficar craque, até ficar bom. Chá de Bíblia. Agora você não gosta de ler Bíblia. Na hora de ler Bíblia, você fica assistindo fofocalizando. Na hora de ler Bíblia, você fica assistindo o que não deve. Na hora de ler Bíblia, você... Aí, meu amigo, é inferno. Porque você não vai se santificar, você não vai conseguir se libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32, versículo 36 diz assim: e se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você diz, o que tem a ver com a palavra? Vou te explicar. Livro de Gênesis diz que no princípio era o Verbo. Livro de João, capítulo 1, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o Verbo? Jesus. Antes ele era só a palavra, porque ele estava no céu e tinha os mandamentos. Mas aí ele veio, se fez carne, o Verbo veio, se revelou a nós em carne, e aí deixou tudo bonitinho, já escrito pra gente. Aí você não gosta de ler? Aí lá no livro de Romanos vai dizer: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir
e o ouvir pela palavra. Tá vendo? Se você não lê Bíblia, você não vai ser liberto, bonitão. Tem que ler a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Se não estudar a Bíblia, você não vai ser liberto nunca. Abençoado. Se você não aprender a palavra de Deus, agora você fica aí na igreja aí, que todo dia desce uma Hilux do céu, todo dia você ganha um apartamento, todo dia você sai, você era mendigo e agora é empresário. Aí você não vai ser liberto nunca, bonitão. Mas se você ler a Bíblia, aí você vai ser liberto, porque a Bíblia vai dizer assim, olha, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Olha, os mentirosos também não. Olha, você que é adúltero não vai entrar no reino de Deus, tem que abandonar essa prática. Aí você vai abandonando, sabe? Você vai lendo aqui e tudo que isso aqui vai dizendo para você largar, você vai abandonando. Aí você vai estar apto a entrar no céu. Aí Jesus vai lá, usando João para escrever o seu evangelho, e diz assim no capítulo 17, diz assim, Pai, santifica-os na verdade. Aí ele diz assim, a tua palavra é a verdade. E bonitão, não gosta de ler Bíblia, pegou pro teu lado. Põe a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Só abre, nem lê, finge que lê. Abre e finge que lê. Não lê. Prefere ficar ouvindo quem está lendo. Tem que estudar a Bíblia. O seu nome está inscrito no livro da vida, tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecer. Porque se você não conhecer, como que você vai praticar? Olha, pergunta para um advogado, pergunta para um médico, para qualquer profissional que teve que estudar, se quando ele foi se formar, estudar para poder se formar, se ele lia as matérias do começo ou começava do meio. Não, ele lê do começo. A Bíblia é a mesma coisa, bonitão. Para você ir para o céu, tem que ler do começo. Tem que ler do começo, tem que saber. De preferência que comece pelo livro do Novo Testamento, né? Que fala mais a respeito da salvação, né? O Velho Testamento foi escrito para o povo judeu. A única coisa que serve para a gente lá é o exemplo, as profecias messiânicas, né? É mais para conhecimento histórico. Agora, o Novo Testamento, não. A Nova Aliança, não. A Nova Aliança, tu tem que caprichar nela. Tem que caprichar nela. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão assistindo agora. Compartilhe esse vídeo aí, porque tá difícil ouvir essas mensagens assim nas igrejas, né? Na nossa igreja a gente sempre prega assim. Tem uns que sai bicudo um dia, no outro dia volta. Tem uns que fica nervoso, tem uns que fica com raiva, mas depois fica satisfeito, porque eles vê Deus trabalhar na vida deles, aí eles aceitam. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é igual xarope ruim, é amargo, muitas das vezes é ruim de engolir, mas é bom, que faz um efeito que sara. É igual bezetacil. Ninguém gosta de tomar bezetacil, né? Quando tá com inflamação amarga, quando toma, é rapidinho para melhorar. Então, meu querido, não se omita de pregar a verdade, não. Não deixe de pregar a verdade, não, só para criar quantidade de membros dizimistas na igreja. Não se preocupe com isso, não, que Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de todo o seu povo. Que nós possamos a cada dia entender que a palavra, como diz o Salmo 119, versículo 105 a seguir, vai dizer que lâmpada para os meus pés, né, ou para os teus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se apega aí na palavra, deixa esses movimentos aí, deixa essas coisas aí que andam, esses amuletos aí de lado, siga a palavra de Deus direitinho. O próprio Jesus falou, olha, quando vocês ouvirem dizer que o Cristo está ali, está acolá, vá não, que o sinal vai seguir quem crê, meu amigo. Onde você estiver, as bênçãos vão chegar até você, viu? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, mas daqui uns dias estaremos aí com outra palavra dessa aí, né? Palavra poderosa. Essa aqui é palavra para salvação, viu? Não é palavra para massagear seu ego, não. Se você quiser uma palavra para massagear seu ego, aí você pode procurar essas igrejas aí que fica pregando aí que você vai ter dente de ouro, que você vai ter isso e aquilo, que você vai ter uma Hilux, que você vai ter aí uma BMW, que você vai ser empresário. Aí você vai procurar essas coisas aí. Agora, se você quiser ir para o céu, não procure a igreja mais perto da sua casa, não. Procure a igreja que pregue a palavra. Tá?
Não procura igreja perto da sua igreja, não. Procura igreja que prega a palavra. Procura igreja que o pastor tem coragem de falar para você que se você está em fornicação, você vai para o inferno. Procure aí uma igreja que o pastor tem coragem de falar para você que se você vive em adultério, você vai para o inferno, viu? Procure uma igreja assim. Procure igreja que fica te abraçando, não para você abrir o bolso e dizimar alto, não, viu? Procure igreja que mesmo que você não entenda o propósito do dízimo, mas você aceita a correção. Procure igreja que te oriente para ir para o céu. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa derramar as bênçãos espirituais, né? Efésios 1 e 3, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Então Deus, sabe quais as bênçãos que Deus tem para você? Deus tem batismo no Espírito Santo, Deus tem dons ministeriais, Deus tem dons espirituais, Deus tem bastante coisas assim para você, mas é tudo para edificação da igreja, viu? É tudo para edificação da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem na paz, durmam com Deus, vocês vão dormir em paz, vai se levantar porque o Senhor está contigo. Fica na paz do Senhor, um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe aí a nossa irmã Thaís Moraes, minha filha. Deus abençoe Ana Beatriz, membro da nossa igreja. Deus abençoe o Marcos Vicente, meu querido. Que Deus continue abençoando a sua vida. O nosso irmão aí, o Amarildo Verre, companheiro nosso aí, morava aqui em Taubaté, hoje está em outra cidade, mas continua sendo amigo. Também aí, Deus abençoe a Patrícia e o Dinho. O Dinho é um amigo nosso. Na época que a gente brincava uma bolinha, jogamos juntos aí algumas vezes. Pastor Paulo Silva, Deus abençoe. Antônio Toledo, professor Toledo, Deus abençoe sua vida, meu querido. Qualquer hora eu vou aí no Senai conversar contigo um pouquinho, tá? Pra gente... Senai não, na Escola do Trabalho. Deus abençoe sua vida. A minha cunhada Cleodete Teodoro, a paz do Senhor a todos aí. Misael Lacerdo, Misa. Ei, Misa, conheci você pequenininho, hein, rapaz? Deus abençoe sua vida. A irmã Marta, meu cabeleireiro preferido, David Quecone, meu amigo. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Lília Siles, nossa amiga aí também. Também a Priscila Ribeiro. Deus abençoe sua vida, irmã Priscila. Também o Jackson Santos, amigo nosso aí também. André Alves, nosso amigo. A Patrícia Chaves, a nossa irmã da nossa congregação. João Carlos Santos. Deus abençoe, João. Dai Duarte, Deus abençoe. Cristina Nobre, Deus abençoe, minha irmã. Jânio Ribeiro, Deus abençoe. Luciana Silva, Deus abençoe. Quem mais? Jovesino Aguiar, Deus abençoe, meu irmão. Também a pastora Sandra Maria de Moraes, Deus abençoe. Quem mais? Ideone Ribeiro, nossa vizinha abençoada, Deus abençoe. Celoí Cardoso, Deus abençoe você, minha irmã. Fiquem na paz a todos quanto eu li aqui os nomes, aqueles que também acabou de entrar também, a Ana Beatriz Félix. Deus abençoe, irmã Ana Beatriz. Forte abraço, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo aí, o máximo que você puder, tá bom? Fiquem na paz. Forte abraço, Deus abençoe a todos.